Tenha uma mentalidade de positividade e alcance os teus sonhos com maior facilidade e com maior saúde mental. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, sou estudante de psicologia e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre pensamentos, sobre tudo que eu estudo, sobre vida significativa. Então vamos conversar sobre um aspecto que eu acho muito importante para nós vivermos de modo mais significativo e também alcançarmos com mais leveza os nossos sonhos e os nossos objetivos. O primeiro aspecto não, mas esse aspecto que eu quero conversar contigo é sobre ter uma mentalidade de positividade. Eu vejo na minha vida que ter uma mentalidade de positividade é fundamental para que os desafios, que as dificuldades não sejam vistas como problemas ruins, mas como situações que nós temos a capacidade de resolver. Quando nós temos uma mentalidade de positividade, a gente começa a enxergar a vida de um jeito diferente. A gente começa a enxergar, em vez de um problema, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de aprender alguma coisa que eu não sabia anteriormente. E eu entendi na prática que ter uma mentalidade de positividade me leva a uma vida mais significativa, mais leve e com mais saúde mental também. Ter uma mentalidade positiva é algo fundamental para a gente, pois se eu não tenho uma mentalidade de positividade, eu não acredito na minha própria capacidade de resolver todas as situações que virão, que vêm na minha vida. Eu não consigo me ver capaz de resolver os diferentes desafios da minha vida. Isso tem muita relação com o conceito de autoeficácia. A autoeficácia, a psicologia explica que a autoeficácia é a noção de que eu tenho a própria capacidade, que eu tenho uma capacidade de resolver com os desafios, com as situações da minha vida. E a autoeficácia, a falta de uma autoeficácia também é um dos sintomas da depressão. Então, é preciso que a gente tenha uma mentalidade positiva, que a gente construa essa mentalidade positiva para que a gente tenha uma boa saúde mental. E eu te digo isso não apenas como alguém que estuda psicologia, como alguém que está estudando isso, mas eu te digo isso como alguém que já vivenciou na prática. Te digo te digo por uma ótica de uma pessoa que já vivenciou a depressão, de que não se via capaz no passado. Então eu estou te dando uma visão não só a partir do que eu estudei, do que eu vi, mas também do que eu vivi, do que eu presenciei. Então vamos conversar sobre isso e eu quero te dar dicas práticas de como que tu pode construir uma mentalidade de positividade, e essas dicas são baseadas na minha experiência, baseadas no que eu vivi e também que me ajudaram a construir uma boa mentalidade. Eu acho que construir uma mentalidade de positividade é algo que vai muito além de pensar positivo apenas, mas vai para um campo de confiar em si mesmo, de acreditar em si mesmo, de acreditar na minha própria capacidade, de acreditar na tua própria capacidade. Mentalidade de positividade é essa, é a gente ter uma visão de que a gente é capaz de fazer as coisas e que independente dos problemas, independente dos desafios, independente das dificuldades, eu vou ter a capacidade de resolver. Então, basicamente, mentalidade de positividade é isso. Agora vamos para a parte mais prática, que eu acho que é o objetivo desse vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo também, como os outros vídeos, mas o objetivo é ser algo bem prático. Então, assim, primeira coisa para tu construir uma mentalidade de positividade, e eu vou escrever aqui, eu espero que tu escreva realmente, eu vou pegar um papel aqui para escrever junto contigo, para montar esse mapa junto contigo, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto da mentalidade de positividade, o primeiro aspecto que eu considero é o autoconhecimento. Eu não consigo ter uma mentalidade de positividade sem me conhecer.
Porque a mentalidade de positividade ela é muito relacionada com a minha crença na minha própria capacidade, então eu tenho que me conhecer. Então o autoconhecimento é algo muito fundamental. E autoconhecimento, Eduardo, como que eu tenho autoconhecimento? Bom, o que eu faço no meu dia a dia? Bom, vamos falar muitos bons. Primeira coisa, escrita. Escrita. Segunda coisa, meditação. Terceira coisa, leitura. Quarta coisa, atividade física. Bom, esses são os aspectos que eu considero fundamentais para nós ganharmos um autoconhecimento. Hoje em dia, eu percebo que esses hábitos da escrita, da meditação, da leitura, da atividade física foram hábitos que me impulsionaram a um autoconhecimento, a entender como que eu penso. Bom, como que eu penso, como que eu escrevo, como que eu sinto, como que eu planejo as coisas. Bom, como que eu vejo o meu corpo, como que eu me olho no espelho, como que eu me conecto com a natureza, como que eu imagino as coisas. Então, assim, esses hábitos de autoconhecimento, eles foram fundamentais para eu construir uma mentalidade de positividade, mas não é apenas isso que é preciso para ter uma mentalidade de positividade. Porque, bom, ter autoconhecimento é uma coisa boa, mas não é só isso que eu preciso para ter uma mentalidade de positividade. Então, assim, segundo aspecto, segunda área, vamos colocar assim, primeira área, a área do autoconhecimento. A segunda área seria do aprendizado. A segunda área é a área do aprendizado. Bom, se eu quero acreditar que eu sou capaz de fazer alguma coisa, se eu quero resolver os diferentes problemas da minha vida, problemas, situações. Eu vou entrar em detalhes depois disso. Depois de tudo que a gente falar nesse vídeo, eu vou te trazer um conceito diferente de problemas que eu abordei de maneira breve. Então, assim, aprendizado. Se eu desejo resolver alguma situação na minha vida, eu preciso de conhecimento. Não só autoconhecimento, então eu preciso de conhecimento, eu preciso ir atrás daquilo que vai me ajudar a resolver aquela situação. Então, eu preciso buscar novos conhecimentos. Então, dentro do aprendizado é buscar novos acontecimentos. Novos acontecimentos, novos conhecimentos. Novos conhecimentos. Isso é uma coisa que eu considero fundamental e que eu tenho buscado ultimamente também. No passado eu comecei a buscar mais sobre filosofia, sobre outros campos da psicologia que eu não tinha contato ou que eu não concordava muito. Eu comecei a entrar em contato com diferentes conhecimentos e isso foi fundamental, pois às vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente precisa resolver a partir de uma ideia, uma informação, um conhecimento que a gente não tem e a gente precisa ir em busca de um conhecimento diferente daquele que a gente já tem. A gente não pode se tornar uma pessoa alienada em qualquer assunto. É preciso que a gente aprenda a pensar por si mesmo. Por isso que é importante que tu vá em busca dos conhecimentos, dos novos conhecimentos. E aqui é para tu ir buscar mesmo, não é para tu procurar algo pronto, procurar uma opinião própria, é buscar um conhecimento novo para que tu crie a tua própria visão sobre isso e que tu se enxergue de um modo diferente. Quando a gente aprende algo novo, algo muda na gente. Seja uma visão, um pensamento, uma ideia, mas algo muda. E se eu não aprendo coisas novas, se eu não busco conhecimento, talvez eu não tenha a informação necessária para resolver uma determinada situação. Então, mesmo que eu
tenho um autoconhecimento, talvez eu não tenha uma noção de como que eu resolvo uma situação. E quando eu não tenho uma informação, quando eu não me vejo capaz de encontrar essa informação, quando eu não estou no movimento de buscar novos conhecimentos, eu posso me ver como incapaz de resolver alguma situação. Então, assim, tu precisa ter uma junção de autoconhecimento com conhecimento também externo. Externo, quando eu digo que não é só baseado em ti, baseado em si. Tu precisa buscar o conhecimento fora de ti, para que tu aprenda a resolver as diferentes situações da vida e a enfrentar também os diferentes acontecimentos, os diferentes momentos da vida. Isso é muito importante. E buscar novos conhecimentos também vai influenciar muito na tua autoeficácia e também na tua autoestima também. Eu vejo que isso acaba influenciando bastante. Bom, aprendizado. Primeira área, autoconhecimento. Segunda área, aprendizado. Terceira área, para tu construir uma boa mentalidade de positividade, é o ambiente. Ambiente. Ambiente, tu sabe que o ambiente te influencia, não tenta negar isso aí. Tu sabe disso e, bom, quais dicas práticas eu tenho para ti em relação aos teus ambientes? Bom, primeira dica prática é: se o teu ambiente não está te agregando, saia dele. Saia dele, mas não é tão simples assim. Não vai ser só isso que eu vou te falar. Eu vejo muitas pessoas falando só disso. Saia do teu ambiente. Saia do teu ambiente, como se fosse fácil. Como se a gente não tivesse contextos diferentes. Bom, eu sair do meu ambiente, que é desagradável, é uma situação, é um caso. Agora, tu sair do teu ambiente desagradável, pode ser outro caso, pode ser outra situação, teu contexto é diferente do meu. Então, assim, o ambiente te influencia. Se tu puder, eu te dou essa dica. Saia do ambiente que não te agrega, saia daquele ambiente que te criticam, saia daquele ambiente que te julguem, saia daquele ambiente em que tentam te impor uma visão única, que tentam te impor um pensamento. Saia daquele ambiente que te machuca, tenta se afastar daquele ambiente. Mas se o teu contexto, uma coisa que é muito importante, o contexto importa, a minha visão, essa é a minha visão, a gente não pode instruir as pessoas sem entender o próprio contexto delas. Então, assim, estou te dando uma dica baseado numa visão que eu tenho de um certo contexto. Agora, se tu não consegue sair do teu contexto, se o teu contexto ele está muito enraizado, eu quero te dizer que tu vai precisar começar aos poucos se afastar dos teus ambientes. Tu não vai conseguir se afastar de uma vez por todas. Tu vai ter que fazer esse processo gradual, certo? Então, assim, se o teu ambiente negativo, se o teu ambiente desconfortável é a tua casa e tu fica mal na tua casa, tenta se afastar aos poucos daquele ambiente, tenta ficar o mais distante, o máximo de tempo possível. Talvez tu não consiga ir morar sozinho, ir morar em outro lugar devido ao teu contexto, mas sabe o que tu pode fazer? Eu já ia me perdendo o pensamento aqui, mas tu pode começar. E é prático, tá? Isso aqui é bem prático. Pode começar a seguir pessoas que te influenciem a um ambiente mais saudável. Porque também a gente tem um ambiente físico e tem um ambiente digital. Sair do ambiente digital é uma coisa fácil, sair do ambiente físico não é. Então, assim, comece a acompanhar pessoas que te influenciam para uma vida mais significativa, para hábitos mais saudáveis, que estejam alinhados com os teus objetivos. Certo? Terceira coisa, se possível, passe mais tempo em outros ambientes que sejam mais saudáveis.
Se tu gosta de estudar, mas na tua casa o estudo é praticamente impossível devido às pessoas que moram nesse ambiente, comece a passar mais tempo fora, vai para uma biblioteca, vai estudar em outro lugar, arrume outros espaços em que tu, vamos dizer, é mais bem-vindo e que tu consiga explorar mais os teus desejos. O ambiente vai te influenciar de uma maneira ou de outra. O ambiente físico e o ambiente digital. Dentro do teu ambiente, tu vai ter pessoas, tu vai ter relacionamentos, tu vai ter, enfim, uma série de relações, uma série de teias, vamos dizer assim, teias, um emaranhamento de relações, e que tu precisa identificar quais dessas relações te machucam, e tu vai precisar cortar algumas teias e se livrar, se libertar dessas relações para que tu viva com um pouco mais de sentido, com um pouco mais de conexão própria. Pois se eu estou num ambiente que é muito prejudicial para mim, se eu estou em um ambiente que as pessoas pensam de modo negativo, que as pessoas apenas focam no que é ruim, a minha mentalidade, os meus pensamentos, eles serão influenciados a pensar desse modo. Ou seja, a mentalidade positiva vai ser difícil de ser construída em ambientes assim. Então, se tu deseja construir uma mentalidade de positividade, eu te digo que tu deva tomar cuidado com o teu ambiente. Mas não escute todo mundo, pois nem todo mundo sabe do teu contexto, nem todo mundo sabe do que tu vive. Então assim, eu te falei o que tu pode fazer se tu vive num contexto favorável, que se tu consegue sair do teu ambiente e se tu não consegue sair. Mas tem uma coisa, tem uma coisa também que é importante falar. Em algum momento da tua vida, mesmo que tu não consiga sair agora, tu vai ter que sair do teu ambiente. Então, nesses momentos que tu fica mais distante desse teu ambiente prejudicial, tu começa a construir possibilidades de como que tu pode mudar. E bom, e isso novamente vai cair no aprendizado, vai cair na busca de novos conhecimentos, na busca de novas habilidades, na busca de novas possibilidades. Então assim, primeira área, autoconhecimento. Segunda área, aprendizado. Terceira área, ambiente. Quarta área, bom, é uma área que eu diria que também te influencia a ter uma mentalidade de positividade, que é a tua saúde física. A tua saúde física. Com o tempo, eu percebi, eu estava muito distante. Com o tempo, eu percebi que se eu não tenho uma boa saúde física, se eu não tenho um bom preparo, vai cair um pouco lá na atividade física, mas vamos focar aqui na saúde no geral. Se eu não cuido da minha saúde física, também da minha saúde mental, da minha saúde emocional, eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Não sei se tu já passou por isso, mas quando tu fica doente, quando tu fica gripado, quando tu fica mal mesmo, não dá vontade de só sentar e não fazer nada e tu ainda fica se culpando por não estar fazendo nada? Tu não sente isso? Se tu sente isso, eu te entendo, pois eu também já passei muito por isso. E eu entendi que a saúde física é algo muito importante. O nosso corpo é basicamente a nossa ferramenta de se colocar no mundo. Se eu não tenho um corpo saudável, se eu não cuido de mim, eu não vou conseguir viver de modo significativo e eu não vou conseguir construir uma mentalidade positiva. Se eu sempre foco em hábitos prejudiciais para a minha saúde, a tendência é que a minha vida, no geral, vá para um local de negatividade. E claro, a negatividade é o oposto da positividade. Então assim, se tu deseja construir uma mentalidade de positividade, se tu deseja se ver como capaz de realizar
as diferentes tarefas do teu dia a dia, se tu quer se ver mais capaz de enfrentar os desafios da tua vida, tu precisa cuidar de si. Tu precisa cuidar do teu corpo. Tu precisa cuidar da tua saúde, tu precisa cuidar do que tu come, tu precisa cuidar do teu sono, tu precisa cuidar do teu ciclo circadiano, tu precisa cuidar da tua saúde. Tu precisa cuidar disso. Se tu não cuidar, tu vai cair num looping de hábitos negativos, de hábitos mal adaptativos, de hábitos desadaptativos, e tu não vai conseguir sair dele, ou tu vai conseguir, mas com muita dificuldade e com muito prejuízo. Então, assim, construir uma mentalidade de positividade, basicamente, é tu sabe, dar um caminho, dar um guia para tua vida. É dar uma nova possibilidade de viver com leveza. Criar uma mentalidade positiva é muito mais do que tu só pensar de modo positivo, mas é tu viver de um modo mais adequado com os teus objetivos. Se tu não construir uma vida, se tu não construir uma mentalidade positiva, o que pode acontecer contigo? Falei no início. A tua autoeficácia vai ser diminuída, ou seja, tu não vai se ver capaz. Eu estou anotando aqui, espero que tu anote também para não esquecer disso. Tu não vai se ver como capaz. Segundo ponto, a tua autoestima vai ser mais baixa. Terceiro ponto, tu vai ficar mais estressado e mais ansioso. Ansiedade, estresse. Quarto ponto, tu vai perder as melhores oportunidades da tua vida. Tu vai perder as melhores oportunidades da tua vida, pois as melhores oportunidades das nossas vidas se encontram quando a gente enfrenta as dificuldades, os desafios, quando a gente está disposto a caminhar muitos dias, a caminhar sem ter o resultado presente. Ter uma mentalidade de positividade também te mantém no processo rumo aos teus objetivos, mesmo que tu não tenha resultados no presente. Ter uma mentalidade de positividade te mantém motivado, te mantém focado no teu significado. E se tu não tem isso, bom, tu desiste dos teus sonhos. Tu desiste dos teus sonhos e tudo aquilo que tu pensou em conquistar nunca vai ser alcançado. Então, para resumir, eu já falei resumindo, mas para resumir aqui, criar uma mentalidade de positividade é criar uma possibilidade de tu alcançar os teus sonhos. E se tu não cria essa mentalidade de positividade, dificilmente tu vai alcançar os teus sonhos, alcançar os teus objetivos, pois, como a gente viu, tu não vai se ver capaz de fazer alguma coisa, tu não vai ter novos conhecimentos, tu não vai ter uma boa autoestima e tu vai viver ansioso, estressado. Certo? Se fez sentido para ti esse vídeo aqui, se está fazendo sentido para ti esse vídeo, eu vou colocar um outro vídeo aqui para ti. Eu vou deixar um card aqui linkado para ti, que é um vídeo que eu dou um passo a passo de como que tu pode mudar de vida. Então, esse vídeo aqui que está num card aqui é a complementação desse vídeo. Se tu deseja criar uma mentalidade de positividade,
tu precisa aprender a lidar com a mudança. E nesse vídeo eu te passo alguns passos de como que tu pode mudar. É um vídeo também bem prático. Eu te dei algumas dicas práticas. Te dei algumas dicas do que tu pode fazer. Mas nesse vídeo tu tem passo a passo completo de o que tu vai encontrar na mudança, no processo da mudança. Então vê que vai fazer muito sentido. Mas para finalizar o raciocínio desse vídeo aqui, eu vejo que hoje em dia a gente vive em um meio, em um contexto digital, em um contexto social, que essa parte de mentalidade, de positividade é deixada de lado ou ela não é falada com toda a sua profundidade. Eu não considero que ter uma mentalidade de positividade é apenas pensar positivo. Eu vejo que criar uma mentalidade de positividade é muito mais do que falar frases afirmativas. Mas ter uma mentalidade de positividade é tu ver a vida de um jeito diferente. É de tu olhar para a vida de um modo diferente. Um modo mais leve também, um modo mais feliz. Eu vejo que muitos buscam a felicidade, mas poucos estão dispostos a mudar o modo como pensam, o modo como vivem, o modo como agem. Se tu deseja criar uma mentalidade de positividade, tu precisa ter uma união desses 3 pontos: pensamento, emoção e ação. Tudo isso vai te ajudar a chegar com mais leveza nos teus sonhos. Pensamento, emoção, ação, tudo isso tu vai encontrar nessas dicas práticas que eu te falei, que eu te passei. São algumas dicas. Eu poderia ficar falando mais sobre isso aqui, mas se tu deseja mais conteúdos como esse, se tu quer algo mais aprofundado, se tu quer um plano mesmo de como que tu pode criar uma mentalidade positiva, se tu quiser algo mais completo do que eu peguei e falei aqui, coloca nos comentários aqui embaixo, pois assim eu vou entender que tu quer mais conteúdos como esse e eu estou pensando em algumas coisas também. Então, daqui a pouco podem vir novidades. Mentalidade de positividade é isso, é pensar em novas possibilidades, que a gente não pensava anteriormente. É isso, e acreditar que vai dar certo. E ter fé em si mesmo. Ter fé que a gente está no caminho certo. Pegou a visão? Pegou a visão realmente? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se tu não pegou a visão, vê esse vídeo de novo ou coloca a tua dúvida aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia, fechou? Tamo junto, a gente se vê na próxima e não se esquece, mergulhe mais.